Amém. Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? Mais ou menos? Ok? Sim? Obrigada. É que eu não enxergo assim. Se faz assim, eu não sei se é bom, se é mal. Né? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Juliana. E hoje nós vamos falar sobre o favor do rei, amém? Vamos ministrar dentro do livro de Esther. Então você pode já abrir a sua Bíblia. Eu vou ler Esther 9, versículo 20 ao 22. E depois a gente vai voltar para Esther 1. Então a gente vai ficar esse culto todo falando a respeito de Esther. Porque hoje é dia de mudar decretos, amém? Quem conhece a história de Esther, levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Quem não conhece vai conhecer um pouco hoje. Mas é um livro pequeno, né? Só tem praticamente 9 capítulos. O 10º capítulo é tão pequenininho, só tem 3 versículos, então nem conta como um livro, né? É muito pequeno. Então é bem rapidinho de ler o livro de Esther. É uma história bonita de se ler. Mas hoje nós vamos tentar tirar algumas coisas, alguns ensinamentos que Deus tem para a sua igreja, em nome de Jesus, amém? Não vai dar para a gente se aprofundar escatologicamente, porque o livro de Esther também é um livro escatológico, né? Que fala a respeito de Cristo, que fala a respeito do anticristo, que fala a respeito do fim dos tempos. Mas nós não temos esse tempo hábil, né? Para a gente ir lendo e debatendo. Mas Deus tem algo poderoso para falar conosco, amém, igreja? Então, Esther 9, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ao de perto e ao de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus foram libertos dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e oferta aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez. Ei, vocês estão intercedendo um pouco, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu não vou falar que é uma perseguição, mas eu estou sentindo que é uma perseguição desses microfones da igreja comigo, entendeu? Vai dar tudo certo. Amém? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem atrás de novo? Glória a Deus. Vamos lá. Então, eu vou no versículo 23 agora, amém? Esther 9, 23. Assim, os judeus aceitaram, como de costume, o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata,
o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinham intentado destruir os judeus e tinham lançado sortes, para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas para que o plano maligno de Amã contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, do nome Pur. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças por esse dia. Te rendemos graças pela oportunidade, Senhor, de ouvir a sua palavra, de aprender de ti, Senhor. Porque entendemos, Senhor, que vir ao culto não é um momento de pedirmos ou de colocarmos as nossas petições diante de você, mas, Senhor, para que a gente possa, em nome de Jesus, aprender de ti, Senhor, aprender por meio da tua palavra, da tua verdade, da tua graça. Então te pedimos, Senhor, que o seu Santo Espírito ministre a nós o seu evangelho, porque queremos, Senhor, te ver, queremos te ouvir, queremos ser transformados e moldados pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra, que é uma semente viva, possa produzir em nós bons frutos que o Senhor deseja colher, meu Pai. Então, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a gente possa, em nome de Jesus, te ver, te ouvir, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, o livro de Ester, aqui já está no final de Ester, quando a sorte do povo de Israel muda por conta do novo decreto que o rei libera sobre o povo de Israel, que tinha sido condenado a uma morte, né, a um grande extermínio dentro da província do rei Assuero, né, do rei da Pérsia. Mas o livro de Ester, ele é muito mais do que uma história romântica, muito mais do que uma menina judia que dá sorte de ser chamada ao palácio do rei e de se casar com o rei, né? Um grande rei que se estabelecia sobre a terra naquele tempo. O rei Assuero, ele era um grande rei, um grande império, não era um pequeno reino, era um grande império. Debaixo do seu governo, né, tinham 127 nações, 127 províncias, nações, cidades, eram governadas pelo rei Assuero, o rei da Pérsia. E Ester não caiu lá de paraquedas, não é uma história de romance, né? Não é uma história, né, bonita de se contar para as crianças. Na verdade, é uma história antiga, é uma história da luta dos descendentes da mulher contra a semente da serpente. É uma luta antiga que vem representada pela casa de Amã e representada por Ester, que representa a igreja, né? A casa de Amã vai representar os descendentes da serpente, lá de Gênesis 3, versículo 15, onde vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então essa briga é antiga, essa perseguição, né, do diabo atrás da igreja do Senhor, ela é antiga e ela é personificada dentro desse livro de Ester, aonde Amã é um descendente que vai perseguir a igreja, que vai perseguir o povo de Deus, mas no final a igreja sempre sai vitoriosa, amém? No final a igreja do Senhor, ela sempre sai vitoriosa, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, amém, igreja? Então, a história de Ester, como nós lemos, essa festa que foi chamada de Purim, por conta do nome Pur, que significa lançar sorte, ela é comemorada no dia 14 de Adar e no dia 15. Então começa no pôr do sol, né, na virada do dia, do pôr do sol de quinta-feira, que foi esse mês agora de março, né? Foi no dia 13 e 14 de março que foi comemorada essa festa de Purim lá em Israel. E ela começou no pôr do sol do dia 13 e ela acabou no pôr do sol do dia 14, né? Então é uma festa de grande celebração, é uma data muito importante,
né, que eles celebram até os dias de hoje, porque foi o dia que Deus mudou o decreto de morte em vida. Foi o dia que Deus transformou a maldição em bênção sobre o povo de Israel, porque havia um decreto sobre eles de extermínio, mas o Senhor os livrou da mão do seu perseguidor. Amém, igreja? Então, celebrar Purim, falar de Purim, falar a respeito de Esther, é reconhecer o grande livramento de Deus. É mostrar o quanto, quando o povo se une, quando o povo é um com o seu Deus, né? Nós podemos crer e confiar que mesmo no meio do dia mau, da perseguição, da desolação, do luto e da tristeza, o Senhor está governando todas as coisas, e nós temos que confiar na justiça de Deus, amém? Nós temos que confiar na mão de Deus. Então, essa festa, ela nasce nesse império, no Império Persa, e ela se dá por conta do posicionamento de Esther, porque Esther, ela sai da sua zona de conforto como rainha e vai se posicionar em defesa do seu povo, em defesa de si própria, mas em defesa muito mais do seu povo, contra, né, o decreto de genocídio que foi selado pelo rei, mas escrito por Amã. Amã era o braço direito do rei. É como se ele fosse um primeiro-ministro, alguém de muita confiança do rei, né, dentro do reinado do rei Assuero. Então ele governava, ele dava ideias, ele direcionava, ele administrava, ele tinha muita importância na administração do Império Persa. E é por isso que ele tinha uma voz ativa dentro, né, do império, a ponto de escrever um decreto, de usar o selo real para poder estabelecer um decreto de morte sobre todo o povo judeu que habitava dentro das 127 províncias, das 127 nações que eram governadas pelo rei Assuero, né? A sua Bíblia pode estar escrito rei Xerxes, né? Mas é a mesma coisa, Xerxes e Assuero é o mesmo rei, o rei da Pérsia, né? Lembrando que, como nós estudamos, né, no início do mês, nós falamos acerca da história do anticristo, falamos acerca, né, dos impérios. Quem governava anteriormente era o império da Babilônia. Babilônia governava e o povo judeu já tinha sido levado cativo à Babilônia, amém? E ao decorrer do tempo, depois que Daniel, né, vai revelar o sonho para Nabucodonosor, e depois das visões de Daniel, né? Então, a Babilônia, ela perde o seu reinado, eles perdem o seu governo, porque Ciro invade a Babilônia, e ele então vai sobrepujar o governo da Babilônia, que era o maior governo que havia sobre a terra. E a Pérsia então passa a governar sobre os territórios que a Babilônia outrora governava, e se expande o seu governo sobre a terra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, nessa época de Esther, não era mais o império da Babilônia que governava. Agora quem estava governando era o Império Persa, né? Então, o livro de Esther, o livro de Neemias, o livro de Esdras, está todo baseado debaixo desse império, do rei Assuero, do Império Persa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Essa é a parte histórica, né? Então, para que a gente possa entender o livro de Esther, a gente tem que conhecer os 4 principais personagens dessa história. O primeiro é o rei Assuero, ou o rei Xerxes, que é como pode estar escrito dependendo da versão da sua Bíblia. Então ele era o rei sobre todo o Império Persa, né? Ele governava sobre 127 nações, né? O seu reinado, o seu governo compreendia, né, 127 nações. E ele tinha o poder de decretar vida e morte. Então, se ele decretasse morte, as pessoas morriam. Se ele decretasse vida, as pessoas viviam. De tamanho poder que tinha o rei Assuero. O segundo personagem é a rainha Esther. Esther, então, ela vai tomar o lugar da rainha Vaste, que era a esposa de Assuero. E aí depois a gente vai entender o porquê que ela toma o lugar da rainha Vaste. Então ela toma o lugar da rainha Vaste, passa a governar, né, juntamente com o rei Assuero, se torna a sua rainha. E Esther, que o seu nome é Hadassa no original em hebraico, ela é judia e ela é filha adotiva de Mordecai.
Mordecai, que em algumas versões chama ele de tio, de primo, mas na verdade ele se torna um pai de Esther, um pai espiritual, porque Esther se tornou órfã, ela era órfã. Então quem cuidava dela, quem tomou ela como filha, foi Mordecai, né? Que é o seu primo, seu tio, dependendo da versão aí, da linhagem histórica. Ele passa então a ser o pai, a tomar conta, a direcionar a vida de Esther. E é ele que vai levar Esther para se tornar uma das mulheres que o rei ia selecionar para se casar e ocupar o lugar da rainha, né? Ele também era judeu, da tribo de Benjamim, descendente do rei Saul. E o outro personagem, que é o terrível personagem, que é Amã. Amã era o braço direito do rei Assuero. Amã era um homem orgulhoso, prepotente, cheio de poder, gostava do poder, gostava que as pessoas se curvassem diante dele. Ele gostava dessa posição de poder e ele era um homem que odiava os judeus. Ele detestava os judeus, odiava os judeus, e nós vamos ver na história que ele vai fazer de tudo para poder aniquilar o povo de Deus, né, sobre essas 127 províncias, né, que era até onde o seu governo, o limite do seu governo ia. E a intenção dele era não só matar Mordecai, né, que é o pai de Esther, né, o pai adotivo de Esther, mas como exterminar todo judeu existente dentro das 127 nações. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. É importante você entender que eu vou ficar falando o nome deles para você não se perder na história, amém? E nós começamos lá no Esther 1. Esther 1 então vai começar a contar acerca desse reino, acerca desse governo, acerca, né, daquilo que o Senhor propôs a Esther, né, para viver nesse tempo, nesses dias. Então, o rei Assuero, então, a palavra vai começar aqui, que nos dias de Assuero, versículo 1 de Esther 1, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, nações. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. Então, a cidadela de Suzã era o lugar onde estava, né, o palácio do rei, o trono do rei, ficava nessa província de Suzã, nessa cidadela de Suzã. E vai dizer que no terceiro ano do seu reinado, então no terceiro ano ele vai dar um banquete para os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. Os nobres príncipes das províncias estavam com ele. Então, dentro das 127 nações, províncias que ele governava, ele vai fazer uma festa, ele vai fazer um grande banquete, vai chamar os governantes, vai chamar, né, os principais dessas províncias, vai chamar os príncipes dessas províncias, né, vai chamar os seus 7 conselheiros. O rei Assuero tinha 7 conselheiros, que eram 7 príncipes, né, que compunham essas nações, que eram seus conselheiros reais, quando ele tinha que resolver algo, né, dentro da lei, dentro do âmbito espiritual, dentro do entendimento do que ele precisava fazer e governar o reino. Ele tinha 7 conselheiros, como ele também tinha 7 eunucos, 7 servos, homens íntimos da sua confiança, que andava, né, juntamente com o rei. E então a palavra vai dizer que ele vai dar um banquete de 180 dias, na presença das mais importantes pessoas, que eram governadores, príncipes, cidadãos de todas as províncias que ele governava. Então, durante 6 meses ele vai dar esse banquete, né, para poder agradar, né, o povo, os reis, os governantes. E a palavra vai dizer que para ele não bastou os 180 dias, os 6 meses de festa. E a palavra vai dizer para nós em Esther 1 que ele vai alongar esses dias de festa e ele vai dar mais 7 dias de festa. Então, passados os 80 dias, os 180 dias, ele vai dar mais 7 dias de festa, no qual dentro desses 7 dias, ele vai começar a chamar as pessoas que viviam dentro dos muros da cidadela de Suzã, né, da onde estava o seu reinado, onde estava o seu palácio, e vai chamar o próprio povo que vivia na cidadela de Suzã para participar também agora desse banquete real. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém, a história, amém? Isso tudo está na Bíblia, eu estou falando para a gente poder ganhar tempo, amém? E é nesse momento, desses 7 dias de festa, que vai
se tornar, que vai começar o problema que vai acabar com a destituição da rainha Vaste. Nesses 7 dias de festa, aonde Vaste não estava na festa, Vaste, a palavra vai dizer em Ester 1, versículo 9, que enquanto o rei estava dando a sua festa, né, para os governantes, para os príncipes, a rainha Vaste também estava dando o seu banquete. Ela também estava dando o seu banquete para as mulheres dentro, né, da casa, dentro do palácio real. Ela também estava numa parte do palácio, dando também a sua festa, dando também o seu banquete para as mulheres. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Então estava cada um de um lado, cada um na sua festa. E no final desses 7 dias que o rei resolveu alongar a festa, a palavra vai dizer então que o rei manda os eunucos irem até a rainha Vaste e chamá-la à presença do rei. Então a palavra vai dizer então que os 7 eunucos vão ao encontro da rainha Vaste, chamam ela e diz que o rei está chamando ela, e ela não vai. E a palavra vai dizer que ela rejeita o convite do rei, ela não aceita ir com os eunucos até a presença do rei. E a palavra vai dizer então que nesse momento o rei Assuero se enche de furor, né, fica irado, porque ele estava chamando a sua rainha para que ele pudesse mostrar a sua rainha para o povo. Lembra que ele estava dando um banquete para governantes, para os príncipes, né, para os moradores da província, né, da cidade de Suzã, e ele queria mostrar a sua esposa. Era de costume a esposa não participar e ela ser chamada em um certo momento à presença do seu rei, para ele poder apresentar a sua esposa, mostrar a sua esposa. A palavra vai dizer que a rainha Vaste, ela era muito bela, muito bonita, muito formosa. Então ele desejava fazer com que as pessoas vissem a beleza da sua esposa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que a esposa é a coroa do seu marido. Que a esposa, ela é a coroa do seu marido. Então, há um prazer do marido mostrar a sua esposa, né? Mostrar a sua esposa, apresentar a sua esposa. Porque quando olham para ela, vem o rei, vem, né? Que o rei, vamos dizer assim, fez uma boa escolha, tem uma boa esposa, né? É um bom rei por conta da mulher que ele tem. Mas ela se recusou a comparecer na presença do rei. Então o que ele vai fazer? Ele vai reunir, né, os seus 7 sábios e vai consultá-los acerca da insubordinação da rainha Vaste, da sua desobediência. E a palavra vai dizer para nós aí em Ester 1, versículo 15, assim: o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vaste, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes. Memucã era um dos 7 sábios, conselheiros do rei, tá? Então ele vai dizer: não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. Então, eles estão dizendo que essa postura de Vaste ia causar o quê? Uma instabilidade no reino. Ela não só ofendeu o rei, mas ela ofendeu os governantes, os príncipes, como também o seu posicionamento, a sua desobediência, né? Ia causar um problema em todo o reino, porque isso ia influenciar negativamente as mulheres do reino a também depreciarem, repudiarem os seus maridos. Então, foi sugerido ao rei que Vaste então fosse destituída da sua posição de rainha, né? E que o rei então concebesse outra mulher em seu lugar, uma que fosse melhor do que a rainha Vaste. Está aí no versículo 19, né? Ester 1:19 vai dizer: se bem parecer ao rei, saia da sua parte
um decreto real, um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero. O rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado, o rei decretará em todo o reino, porque o reino é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então o rei aceitou a ideia de Memucã de tirar a rainha da sua presença, dar o reino dela a outra mulher, uma que seja melhor do que ela. E aqui acaba, a participação da rainha Vaste, A rainha Vaste, ela desaparece então do cenário bíblico, dando passagem livre para que Esther venha, para que Hadassah, tome o seu lugar. Mas antes da gente passar para essa parte, eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos que entender que nós fomos chamados como igreja para mostrar ao mundo a beleza do caráter de Cristo, amém? Cristo é o nosso esposo, amém? Nós somos a noiva, Ele é o noivo. Nós estamos nos preparando para ser a sua esposa, porque Ele é o esposo, amém, igreja? Vocês estão compreendendo? Diga amém. E como igreja, nós somos chamados como esposa do Cordeiro, como a esposa de Cristo. Nós, igreja, fomos chamados para mostrar ao mundo a beleza do caráter de Cristo, refletido através das nossas vidas. Através da nossa vida, nós temos que refletir o caráter de Cristo, a bondade de Cristo, a graça de Cristo, a vida de Cristo. Através da nossa vida, nós somos chamados para refletir o seu evangelho. Então nós fomos chamados como igreja para ser a expressão de Cristo, para ser a expressão da sua verdade. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver a Cristo, amém? Então, assim como o desejo do rei Assuero é desejo do nosso rei, do nosso Senhor, que a sua igreja possa refletir o caráter do seu rei, amém? Como nós, como igreja, possamos refletir e expressar a expressão do nosso marido, do nosso esposo, que é Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque esse é o papel da esposa. Não a esposa aparecer, mas o esposo ser visto através dela. Vocês estão entendendo? Diga amém. Esse é o papel da esposa. Esse é o papel da igreja. Expressar, mostrar, revelar, refletir na nossa vida a beleza do caráter de Cristo, que é o nosso esposo, amém? Porque como eu disse, a mulher é a coroa do seu marido. Então nós estamos aqui para mostrar a Cristo, para resplandecer a Cristo. E essa era a intenção do rei ao mostrar a formosura da sua esposa. Porque quando olhassem para ela, veriam o poder do rei. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E é para isso que o Senhor nos chama. Porém, assim como Vaste, que estava ocupada com o seu banquete no palácio real, juntamente com as outras mulheres, nós estamos exatamente como ela. A igreja hoje se encontra como a rainha Vaste, se recusando a entrar na presença do rei, porque estamos ocupados demais com os nossos banquetes. Estamos ocupados demais com a nossa vida, com os nossos banquetes, ou seja, estamos ocupados demais com os nossos afazeres, que não temos tempo nem vontade de entrar na presença do rei quando somos requisitados, quando somos chamados. E nós fomos chamados para viver Cristo nessa terra, amém? Nós não fomos chamados para ocupar a nossa vida com a nossa própria vida. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus para viver para Cristo, para viver para Ele. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mas assim como Vaste, nós estamos ocupados demais com os nossos banquetes, com a nossa própria vida. E quando o Senhor chama, nós estamos ocupados, nós estamos sem tempo, porque estamos exacerbados, estamos muito afundados, estamos muito preocupados com os nossos próprios afazeres, que não temos tempo para o nosso Deus. Então é exatamente assim que a igreja tem se comportado. Mas entenda, o rei vai escolher uma nova rainha, amém?
Então o rei vai escolher, depois disso, uma nova rainha. E como que era feito nesse tempo? Como que era escolhido uma rainha, né? Dentro desses impérios, né? Dentro desses grandes reinados, como que os reis escolhiam, né? A palavra vai dizer então que era feita uma eleição de mulheres para se tornar a esposa do rei, né? Normalmente essas mulheres, elas iam para uma casa, ficavam separadas, e a palavra vai dizer para nós, já estamos em Esther 2, amém? Viu? A gente já estava em Esther 1, a gente já está em Esther 2. A palavra vai dizer para nós então que elas ficavam 12 meses separadas, sendo preparadas, adornadas, enfeitadas, fazendo tratamento de beleza da cabeça aos pés, para que elas tivessem a oportunidade, depois desses 12 meses se preparando, elas pudessem entrar uma única vez na presença do rei. E se o rei a escolhesse, ela se tornaria rainha. Se o rei não a escolhesse, ela iria então para a casa das concubinas, ser mais uma das concubinas do rei. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Vocês sabem o que é concubina? Diga amém. Sabe, glória a Deus. Que eu também não ia explicar, ia falar para você olhar no dicionário, né? Mas glória a Deus que você sabe. Então, dentre todas as mulheres, ele vai escolher uma. E como funcionava, né, essa preparação? Está aí em Esther 2, versículo 1. Vai dizer então que depois passou essa tribulação aí com Vaste, né? Vai dizer, então disseram, versículo 2, os servos do rei que lhe serviam, busque para si, para o rei, moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, ao cuidado de Regai, que era o eunuco do rei, o camareiro do rei, né? Um homem íntimo do rei, tá? Um eunuco, guarda das mulheres, e ele dê a elas os seus enfeites. Ou seja, o que são esses enfeites? São os adornos, né? Então vai adorná-las com enfeites, vai dar os produtos de beleza para elas se embelezarem. Então, versículo 4, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine então no lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim ele fez. Então, ele chamou, né, foi selecionado entre as suas 127 províncias, né, mulheres que eram virgens e formosas, né? Então ele selecionou o número de mulheres, elas foram para a fortaleza de Suzã, para a casa das mulheres, e ali vai se começar então um processo de embelezamento das mulheres. Elas vão se preparar durante 12 meses, né? A palavra vai dizer que por 6 meses elas vão se banhar com óleo de mirra, depois mais 6 meses com especiarias, perfumes e ungüentos. Elas vão se banhar, vão se arrumar, vão se purificar. Era como se fosse um rito de purificação, de embelezamento, amém? Está aí em Esther 2, versículo 12, né? Vai dizendo todos os detalhes desse embelezamento, desse tratamento com as mulheres, né? Então, dentro dessas mulheres veio Radassa, né? Veio Esther. Radassa é o seu nome em hebraico. Então, vem Radassa, uma judia, né? E nessa época, o reinado persa, o império persa, né, dominava sobre Israel. Então os judeus eram servos do rei Assuero. Então eles eram cativos da Babilônia. Quando a Pérsia invade a Babilônia, eles continuam cativos, né? Eles continuam no cativeiro, né? Então eles continuam servos do rei Assuero. Então ele manda chamar essas mulheres, e Radassa é escolhida como uma das mulheres formosas, né? Uma das virgens, para poder ir para essa casa de mulheres dentro da cidadela de Suzã. Versículo 5, havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da sua versão, amém? Filho de Jair, de Simei, de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, o rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, desde a Babilônia, eles foram levados cativos e continuam cativos agora sobre o reinado persa. Este criara a Radassa, que é Esther,
porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Aí vai dizer então que sucedeu que, divulgando o mandado do rei e a sua lei, ajuntaram-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, que também levaram Ester à casa do rei, sob custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Então Hegai, que era o eunuco do rei, vai se tornar guarda das mulheres. E a palavra vai dizer então que quando Hegai olha para Hadassah, né, quando ele olha a sua formosura, ela vai alcançar graça diante dele, amém? Ao olhar para ela, então Hegai vai o quê? Vai sentir graça, vai alcançar graça. Ester alcança graça diante dos olhos de Hegai. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. E o que ele fez? Por ter achado graça diante dele, o que ele vai fazer? Diante de todas as mulheres, o que ele vai fazer? Ele vai se apressar a dar os enfeites para Ester, a dar, né, todo o produto, os óleos que ela precisa para se cuidar, para se banhar, e ainda vai dar para Ester o melhor lugar da casa, e ainda vai dar para ela 7 moças de respeito da casa do rei, para passar com as suas moças ao melhor lugar da casa. Então ele vai dar 7 servas. Então Ester vai se preparar, ele deu tudo o que ela precisava, se apressou em dar tudo para ela, e em colocar ela na melhor casa, ainda deu 7 servas para ajudar ela a se cuidar, a se banhar, a se vestir. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por quê? Porque Ester alcançou graça diante dos olhos de Hegai, que era que tomava conta. Vai dizer, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres. Então Mardoqueu, que era o seu pai, né, se tornou o seu pai, ficava lá vigiando, olhando para Ester, tomando conta, né, passeando pelo palácio, para se informar de como Ester passava e do que sucedia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias da purificação, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias. Versículo 13, dessa maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então, quando chegava a vez de cada uma, elas podiam levar qualquer coisa, enfeite, utensílio, veste, o que elas quisessem, elas poderiam levar com elas, para ir para diante do rei, para poder agradar o rei, amém? Lembra que elas estavam tentando ser escolhidas para se tornar rainhas. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, dessa maneira, elas eram então chamadas, escolhiam alguma coisa para levar, para ir até o rei. Versículo 14, à tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, que era a casa das concubinas. Então entenda, elas entravam à tarde na presença do rei e saía pela manhã. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então ela passava uma noite com o rei. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Não preciso detalhar o que acontecia, né? Entre a tarde e a manhã seguinte, amém? Então, elas tinham um momento de intimidade com o rei. Se o rei se agradasse, casava-se com elas. Se o rei não se agradasse, mandava elas para casa, não das mulheres virgens, mas agora para casa das concubinas. Então, era feito dessa forma, né? E elas só poderiam retornar à presença do rei se fossem chamadas pelo nome. Ninguém poderia chegar na presença do rei se não fosse chamado pelo nome, amém? Versículo 15, chegando pois a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, porque elas podiam pedir qualquer coisa da casa para levar, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Então entenda, elas podiam pedir qualquer coisa, só que Ester foi muito inteligente. Ela não escolheu nada, senão aquilo que Hegai disse para ela para levar. Por quê? Porque ela vai perguntar para Hegai, que era íntimo do rei, eunuco do rei, camareiro do rei, o que agradava o rei. Então Hegai disse para ela levar aquilo que agradava ao rei, porque ele conhecia o rei intimamente. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então ela foi muito, sábia em não
escolher qualquer coisa, mas ser orientada para o regai, para levar exatamente aquilo que agradava ao rei, aquilo que o rei gostava. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E aí você sabe quem é regai nessa história, quem regai representa, quem é a tipologia de regai nesse texto? Regai nessa história é a tipologia do Espírito Santo, amém? Regai é a tipologia do Espírito Santo de Deus, ele representa o Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque é o Espírito Santo que tem enfeitado, adornado a noiva de Cristo, amém? Ele tem dado presentes a ela, dons, porque a palavra dons é presente, amém? E em 1 Coríntios 12 vai dizer que os dons vêm pelo Espírito, né? Que são presentes de Deus para a sua igreja. Então ele tem dado dons, presentes, para quê? Para que a noiva fique a gosto do rei, amém? O Espírito Santo tem nos guiado, tem nos aperfeiçoado, tem nos direcionado a nos mover, a fazer, a nos comportar, a viver na conformidade do agrado do rei. Esse é o papel do Espírito Santo, amém? Nos guiar dentro do propósito, dentro daquilo que agrada o coração do nosso Senhor. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus conhece aquilo que agrada a Deus, porque a palavra vai dizer em 1 Coríntios o quê? Que somente o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. Só Ele conhece, né, a mente insondável do Senhor. Só o Espírito Santo conhece. Só o Espírito Santo conhece aquilo que está no profundo do coração de Deus. Então não há ninguém melhor do que o Espírito de Deus para nos guiar, amém? Para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Porque qual é o papel do Espírito Santo? Fazer com que eu e você sejamos a esposa de Cristo, preparada, adornada, amém? Ao agrado do nosso rei. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, dessa forma, Esther é levada ao rei Assuero, à casa real. E versículo 17 vai dizer: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste, amém? Então, mais uma vez, né, ela alcança favor diante do rei, graça diante do rei, e ele vai amá-la mais do que todas as mulheres, mais do que todas as outras virgens, e vai torná-la rainha, amém? Do Império Persa. Vocês estão compreendendo até aqui? Diga amém. Então ele vai dar então uma grande festa, porque ele encontrou a sua amada, a sua esposa amada, a mais bela, a mais bonita, a mais graciosa, a mais formosa, né? A graça de Deus estava sobre a vida de Esther, e todos que olhavam para ela, né, sentiam essa graça e tinham graça sobre ela, mas ela não disse quem ela era. A palavra vai dizer para nós no versículo 20 que ela continua a dizer quem ela era. Ela não fala do seu povo, de onde ela veio. Por quê? Porque essa foi a orientação de Mordecai, para não dizer que ela era judia, amém? Então ninguém sabia que ela era judia, amém? Vocês estão compreendendo? Diga amém. E qual é a observação de tudo isso que é importante nós compreendermos? Que Vaste representa nessa história, né, dentro de muitos aprofundamentos e níveis de aprofundamentos que nós podemos chegar, mas um deles é que Vaste representa nessa história Israel. Vaste representa Israel. E o rei vai rejeitar a Vaste. Por quê? Porque Vaste se nega a entrar na presença do rei. Vaste se nega a estar na presença do seu Deus. Então ele vai querer uma nova rainha. E assim é com Israel, amém? A palavra vai dizer que em Êxodo, Deus chama o seu povo, mas eles rejeitam a Deus e manda Moisés ir no seu lugar. Eles rejeitam subir à presença do rei, né, do nosso Senhor. E a mesma acontece quando Jesus vem. A palavra vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, porque Israel está constantemente rejeitando a Deus e o seu Senhor. Então ele vai colocar outra rainha no lugar de Vaste, no lugar de Israel. E quem é essa nova rainha? Somos nós, a igreja, amém? Nós somos a rainha, nós somos, né, a igreja do Senhor, que vai tomar o lugar de Israel, que vai tomar essa posição de reinado, porque a palavra em Êxodo vai dizer que o desejo do coração de Deus era fazer de Israel, né,
uma tribo de sacerdotes, todos eles, não separados em tribos, né? E só uma de sacerdote, mas que todos fossem sacerdotes do Senhor, para que todos reinassem com Ele, para que todos governassem juntamente com o Senhor, mas eles o rejeitam, amém? Que foi a história de Moisés que eu falei. E então Deus dá uma segunda oportunidade quando Jesus vem. Então Jesus vem e vai dar uma segunda oportunidade para o seu povo, de se reconciliar com Deus, de se tornar aquilo que eles foram chamados para ser, para reinar com o Senhor. Mas a palavra vai dizer que eles rejeitaram ao Senhor, amém? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele vai procurar então uma outra esposa, ele vai procurar uma outra rainha, alguém que governe com ele, e somos nós, a igreja. Você pode dar um glória a Deus? Que se abriu essa oportunidade sobre nós, porque se Israel tivesse se atentado à voz de Deus, se ela tivesse visto e ouvido, nós não estaríamos aqui, amém? Então, Esther representa a igreja. Esther é a representação da igreja do Senhor, que é cuidada, que é zelada pelo Espírito Santo e que vai ser aceita diante do rei, que vai reinar no lugar de Vasti, que vai reinar juntamente com Cristo, amém? Porque é a igreja do Senhor que vai reinar com Cristo no milênio. Quando Jesus voltar, quem vai reinar com Cristo é a sua igreja vencedora, amém? A igreja que é aprovada diante do rei, a igreja que está preparada, a igreja que está adornada, a igreja que é a coroa do seu marido. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque vai haver um tribunal e nós vamos todos estar diante de Cristo. Só que nem todos serão aprovados nesse tribunal. Então uns vão reinar e outros não vão reinar. Mas foi dado à igreja esse papel de governo, esse papel de reino. Só que nós temos que nos encontrar preparados. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Essas mulheres tiveram 12 meses para se preparar, né? O número 12 representa a completude da obra de Deus, a plenitude da obra de Deus sendo feita no céu e na terra, amém? É isso que representa o número 12. Então Deus está dando esse tempo para nós nos prepararmos, para nós nos adornarmos, para nós nos vestirmos, né, verdadeiramente de Cristo, estar em Cristo, sermos encontrados para alcançar e tomar essa posição de governo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E a pergunta é: será que se o tribunal fosse hoje, você seria aceito para governar com ele? Será que o rei iria se agradar de você? Então nós temos que nos atentar. Como eu disse, o livro de Esther não é um livro de história para criança, de romance. É um chamado, é um despertar para a sua igreja. Vocês estão compreendendo? Diga amém. É um despertar de como a igreja deve se posicionar, porque todos nós estaremos diante do nosso rei e nós temos que ser encontrados preparados para poder reinar com ele, amém? E como nós estamos preparados? Pelo Espírito Santo, pelo trabalho das virgens prudentes. Está lá em Mateus 25, né? Tem 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Qual é o papel das virgens, né? Que andava juntamente com Esther. Lembra? Ela tinha 7 virgens, 7 mulheres, servas que ajudavam ela a se preparar. Então entenda uma coisa: nós somos a igreja, nós somos a esposa, mas nós também somos as virgens prudentes, chamadas para aperfeiçoar os santos, como está lá em Efésios 4, amém? Então eu tenho que me aperfeiçoar, me ajustar, me preparar, mas eu também fui chamado para preparar a igreja, para edificar a igreja. É o santo aperfeiçoando o santo. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Pastora, mas e os judeus? E o que vai acontecer com eles? A palavra vai dizer que a igreja vai reinar com Cristo. E os judeus, eles serão uma nação de sacerdotes. Eles vão cumprir aquilo que eles foram desenhados para viver desde o momento que Deus os chamou. Porque Deus os chamou para serem uma única nação, uma única tribo de sacerdotes, né? Então nós seremos, né, nós reinaremos juntamente com Cristo. E os judeus, né, que vão se dobrar diante do Senhor, né, os escolhidos, os eleitos, eles vão ser sacerdotes sobre a terra. Por isso que nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes.
Porque quando Ele nos chama, não há mais o muro de inimizade que nos separava entre gentios e judeus. Em Cristo nós somos um só, amém? Glória a Deus. Então, o que está acontecendo hoje aqui? O que acontece em todos os nossos encontros, seja culto, seja célula, seja discipulado? Nós estamos sendo preparados para entrar diante do Rei, amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados, moldados, edificados, transpassados, cortados. Para quê? Para sermos encontrados preparados, amém? Diante do nosso Rei. E quem está nos preparando? Os santos, as virgens prudentes, o Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer em Mateus 25 que as virgens prudentes são aquelas que têm a lâmpada acesa, mas a botija cheia de azeite. Ela tem a lâmpada, ela tem a vida, ela tem a luz, mas ela também tem o quê? Ela tem a botija cheia de azeite, ela é cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito de Deus, cheia da vida de Deus, que está preparando a noiva debaixo da vida, da unção do Espírito, do guiar do Espírito, do governo do Espírito, para serem encontrados preparados diante do nosso Rei. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Não sabemos o dia nem a hora, então o Senhor está nos despertando, que Ele já nos deu o tempo oportuno para nos preparar, amém? Ele já nos deu o seu Espírito, Ele já nos deu os seus dons, os seus talentos, Ele já entregou diante de nós, né? As especiarias, a mirra, o azeite, os ungüentos, para nos prepararmos. E a pergunta é, você tem se preparado para entrar diante do Rei? Porque a noiva tem que estar preparada, não a seu gosto, mas a gosto do Rei, para agradar o Rei. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nós temos perdido tempo demais edificando a nossa vida para agradar homens, para agradar a nossa casa, a nossa família e a nós mesmos. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: o que você tem feito para agradar ao Rei? Porque o que você faz para agradar os homens não vai contar. O que você faz para agradar a si mesmo não vai contar. A única coisa que vai contar quando você estiver diante de Cristo é o que você fez, como você viveu para agradar a Ele. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então nós precisamos ter uma vida no Espírito, amém? Porque somente o Espírito, somente regai, sabe o que tem que ser feito, amém? Sabe o caminho que deve ser andado, sabe qual é a preferência do Rei e o que dá prazer ao Rei. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então o nosso papel, como está lá em Colossenses 1, versículo 18, é apresentarmos todo homem maduro, pronto, preparado diante do Senhor, amém? O mesmo está em Efésios 4, versículo 11 e 12, que Ele chamou um para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, profetas. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Preparar os santos, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que a gente alcance a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e a maturidade. Para que a gente seja, né, a expressão do varão perfeito, até alcançarmos a completude do varão perfeito. Então nós temos que ser encontrados preparados, amém? Então olha para o seu irmão que está do seu lado, ele está te aperfeiçoando, amém? Para que você entre aprovado diante do Rei, amém? Amém, igreja? Então puxa a orelha do seu irmão, fala mesmo da parte do Espírito, porque nós estamos aqui para ser apresentados diante do Senhor. E não adianta que na hora que tiver o tribunal, você querer se aprontar, porque não vai ter tempo. A esposa tem que estar preparada antes, pronta antes, amém? Você tem que ser encontrado preparado para que Ele possa te aprovar. Nós estamos preparando uma igreja, não que fique reprovada diante do seu Rei, mas uma igreja que seja aprovada a gosto do Rei, amém, igreja? Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Então, para estarmos prontos, para chegarmos diante do Rei aprovado, para nós
nos tornarmos a sua esposa e reinar com ele, nós precisamos ter uma vida com o Espírito, ser cheio do Espírito, amém, igreja? E precisamos deixar que o aperfeiçoamento venha. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então, depois desses acontecimentos, Esther foi feita rainha. Então, Mardoqueu vai arrumar um problema agora com Amã. Amã, lembra o primeiro-ministro do rei, o braço direito do rei? Ele também tinha um poder, ele tinha uma influência grande, né? Estava dentro da lei, né, decretada por Assuero, que quando Amã passasse, as pessoas deveriam se prostrar diante dele, assim como fazem com o rei, amém? Tamanha relevância que Amã tinha dentro do reino. E a palavra vai dizer para nós, já estamos em Esther 3, está contando a história de Esther 3 agora, vai virando a página, vai acompanhando. É só até o 10, vai dar certo. Então entenda, Mordecai, ele vai se recusar a se prostrar diante de Amã. Isso vai causar uma ira muito grande dentro de Amã, porque ele era orgulhoso, vaidoso, amém? Ele gostava desse status de poder. Então vai dizer em Esther 3, versículo 2, vou ler o versículo 2, o 5 e o 6. Vai dizer assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de ira. Contudo, sabendo quem era o povo de Mordecai, sabendo que ele era judeu, né, achou que não bastava apenas matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império do rei Assuero. Então, tamanho foi a sua ira, porque Mordecai não se inclinava, ele não se prostrava diante dele, porque os judeus não se prostram diante de homens, né? Eles não adoram, né, outro Deus, outro homem que não seja o seu Deus, amém? Então eles são muito sérios, né, com isso. Então eles não se dobravam, eles não se dobravam diante de homens e muito menos diante de imagens. E isso acendeu a ira de Amã, porque ele era, né, vaidoso, orgulhoso, gostava do poder, gostava de ver as pessoas, né, se inclinando, se prostrando diante dele. E como Mordecai não fazia isso, e ele sabia que ele era judeu, porque falaram para ele que ele era judeu, e ele então não vai só tentar tirar a vida de Mordecai, mas também de todo o povo judeu que estava, né, espalhado nas 127 nações do rei Assuero. Então Amã vai elaborar um plano de destruir, de matar todos os judeus, né, no dia 13 de Adar, né? No dia 13 de Adar, que para nós no calendário cai entre fevereiro e março, né? O calendário judaico é diferente do nosso calendário. Vai dizer isso, Esther 3, versículo 8. Então Amã disse, olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai, né, persuadir o rei na sua fala, para que o rei então desse liberdade para ele fazer o que ele quisesse. Então Amã disse ao rei Xerxes, ao rei Assuero: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Então ele não fala o que aconteceu, amém? Ele vai generalizar, dizendo que os judeus não obedeciam o quê? As leis do rei. Então não convia ao rei tolerar esse povo no seu império. Versículo 9. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou o seu anel do selo, o seu anel selo, né, o seu anel real que selava, né, os decretos, as cartas, os editos, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que for melhor do seu agrado. Então, como Assuero confiava
muito nele. Ele vem dizer então que era um povo que não respeitava nenhuma lei, né, do rei. Não falou que apenas ele não se prostrou diante dele, né? Ele vai generalizar e vai dizer que nenhum deles cumpriam as leis do rei. Então o rei então confia nele, vai entregar o selo real e vai falar: então escreve o que você quiser, faz desse povo o que você quiser. Tá aqui o selo real, tá aqui então a minha aprovação para você poder fazer o que bem entender. E então a palavra vai dizer para nós que Mordecai então vai escrever um decreto. Ele vai escrever então um decreto real, dizendo que, a palavra vai dizer que ele vai então lançar sorte, né? A palavra pur vem de sorte, né? Lançar sorte. Ele vai lançar pur, ele então vai lançar sorte, e esse dia cai no dia 13 de Adar. Então ele vai escrever um decreto real com o selo do rei, dizendo que no dia 13 de Adar, todos os judeus das 127 províncias, seja homens, mulheres, anciãos e crianças, todos deveriam ser exterminados. Todos deveriam morrer no dia 13 de Adar. Então ele escreve esse decreto, sela com o anel do rei, e ele vai espalhar então por todas as províncias. Ele vai mandar os mensageiros levarem as cartas, avisando que quando chegar o dia 13 de Adar, né, as pessoas são livres, todos estão livres para se levantar, puxar uma espada, uma faca e matar todos os judeus, né? Livres, estavam livres para matar os judeus, e os judeus não tinham direito de se proteger. Então estava decretada a morte, o extermínio de todos os judeus dentro das 127 províncias. E a palavra vai dizer que foi dias de muito choro, de muita dor, de muito lamento. E a palavra vai dizer que então Mordecai vai até Esther para avisar a respeito desse decreto do rei, desse decreto de morte. E a palavra vai dizer que ele vai vestido de pano de saco, né? Que era costume dos judeus, quando estavam em grande luto, em grande dor, eles rasgavam as suas vestes, se vestiam com pano de saco, tacavam cinzas na cara e ficavam naquele luto, né? Passando por aquela dor. Então Mordecai vai vestido de saco, com vestes de luto, até Esther, para poder avisar Esther acerca do decreto do rei, feito por Amã, para poder exterminar então todos os judeus, o que incluiria ela, porque ela era judia. Ninguém sabia, mas também incluía ela, porque ela era judia. E ele vai dizer então que ela deveria fazer alguma coisa. Só que Esther fica com medo, receosa em primeiro momento. Por quê? Porque a palavra vai dizer para nós que já tinha 30 dias que ela não ia na presença do rei. Já tinha 30 dias que o rei não chamava ela. Lembrando que a rainha, mesmo sendo rainha, só podia chegar diante do rei se ele a chamasse. Ele tinha que chamar, ele tinha que convidar. A mulher não era como hoje, né? Liberada, né? Não é igual a nossa vida, né? No Ocidente, que a mulher mora com o marido, na mesma cama, no mesmo quarto. Não, cada um tinha o seu, né, lugar na casa, cada um tinha o seu espaço. E a mulher só podia chegar na presença do marido se fosse chamada. Estão compreendendo? Diga amém. Então ela fica receosa, porque ela fala: ele não me chamou, então eu posso morrer. Se eu chegar na presença do rei sem ser convidado, eu posso morrer. Porque se ele não estender o cetro dele sobre mim, né, aquele cetro que o rei carrega, se ele não estende sobre mim, eu não posso me achegar a ele. Então eu sou levada à morte. E aí Mordecai vai fazer então ela refletir que se não é por isso que Deus a colocou naquele lugar. Está em Esther 4, versículo 14. Vai dizer assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este você chegou a esse reino. Então ele fala isso para ela, né? Manda um recado, obviamente, porque ele não podia entrar dentro do palácio, porque ele estava de pano de saco. Então o mensageiro ficava indo e voltando com a mensagem, né? Carregando, um homem de confiança da rainha Esther, e voltava com a mensagem. Então ele vai e manda essa mensagem para ela. Ela reflete sobre isso e de fato ela entende que o Senhor a chamou para esse momento.
um momento de perigo para si, para seu povo, mas era um momento dela se posicionar, amém? Porque aquelas palavras do seu pai, né, trouxe para ela uma reflexão de que, de fato, Deus não colocou ela naquele lugar, naquele reino, naquele tempo, para que ela pudesse fazer algo pelo seu povo. Você está compreendendo? Diga amém. Então Esther vai dizer ao seu pai, dizer assim: então chame, convoque todo o povo nas 127 províncias e mandem eles jejuarem por 3 dias, de dia e de noite. E eu e minhas servas também jejuaremos. E no final desses dias, então ela vai chegar diante do rei. Está lá em Esther 4, versículo 16. Ela então vai dizer assim: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, então, depois dos 3 dias, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Era contra a lei chegar ao rei sem chamar, sem que ele chame. Se eu tiver que morrer, morrerei. Essa para mim é uma das principais mensagens que tem no livro de Esther. Ela vai dizer: mesmo que eu morra, eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer nesse tempo e nesse lugar. E isso nos ensina como igreja como nós devemos viver. Nós não podemos viver amedrontados, receosos, com medo da morte, da perseguição, do dia mau, porque não há nada mais valoroso no coração daqueles que foram chamados, que é servir ao seu Senhor, seja oportuno ou não, seja no dia bom ou seja no dia mau. Olha que privilégio você poder dizer que mesmo que eu morra, eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então ela vai dizer: eu não vou ficar parada, eu não vou ficar calada, vendo o meu povo perecer, porque ela podia continuar, né, se fazendo lá de sonciana, porque ninguém sabia que ela era judia. Ela podia continuar lá vivendo muito bem no reino, tanto que ela nem sabia do decreto. O pai, o tio, né, Mordecai teve que ir lá falar para ela sobre o decreto. Ela nem sabia o que se passava, né, fora dos muros daquele palácio. Então ela podia se manter na dela, falar que não ia ajudar, mas ela entendeu o chamado. Ela não se calou, ela não se deteve, mesmo podendo morrer, mesmo sendo contra a lei, mesmo ela podendo morrer naquele momento, ela desejou servir a Deus de todo o seu coração. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então no 3º dia, ela se coloca de pé e vai diante do rei. E essa é a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo está disposta a morrer pela causa do seu rei. A igreja de Cristo, ela está disposta a morrer pela causa do evangelho. Ela está disposta a morrer pelo propósito do seu Senhor. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Esther está nos ensinando hoje a ser igreja, coisa que até hoje a igreja ainda não conseguiu aprender. Porque a igreja vive como se estivesse vivendo a sua própria vida, conformados, parados. Muitos com medo, muitos nas suas vidinhas, vivendo as suas vidinhas, deixando o seu povo ao redor morrendo. Mas esqueceram que Deus nos chamou para sermos reconciliadores em Cristo para Deus. Nós fomos chamados como embaixadores, representantes de Cristo nessa terra. Nós fomos chamados para reunir a família do Senhor, para achar a família real espalhada aos 4 cantos dessa terra. Fomos chamados para pregar o evangelho no meio da dor, da tristeza, do dia mau, da perseguição, da blasfêmia. Fomos chamados para representar a Cristo. Mas a igreja está acomodada. Ela está conformada dentro dos seus palácios. E se esqueceram do verdadeiro chamado do que é ser igreja. Ser igreja está disposto a morrer pela causa que se chama Cristo. E a palavra vai dizer que ao passar do 3º dia, ela se colocou de pé e foi diante do rei. No 1º dia, aflita em morrer,
No primeiro dia ela estava como? Aflita, porque podia morrer. Mas no terceiro dia ela se levanta e vai celebrar a vida, a graça e o favor do rei. Porque a palavra vai dizer que o rei estende o cetro sobre ela e chama a sua presença. E a palavra vai dizer então que o rei vira para ele e fala: diga, qual é a sua petição? Porque até a metade do meu reino eu te dou. Naquele momento, ela encontrou o favor do rei sobre a sua vida. O decreto era de morte, mas ela sai ao terceiro dia com vida, com graça e com favor, de pé diante do rei, de pé diante da sua presença, e ainda vai se sentar na mesa para um banquete com o rei. E nesse banquete vai estar a presença do seu inimigo, porque ela chama Amã para esse banquete. Ela chama o rei e fala assim: eu vou preparar um banquete, quero que você vá e leve Amã com você. Então ela prepara um banquete na presença do inimigo, como diz a palavra: prepara-me uma mesa na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar, porque assim o Senhor fará com todos aqueles que se posicionam a favor do seu rei, amém? Pode vir inimigo, pode vir tempestade, pode vir o próprio diabo, pode vir o dia mau, mas o Senhor e o seu povo prevalecerá. E o Senhor tem preparado um banquete na presença dos nossos inimigos. O banquete está pronto. O cordeiro já está imolado. Só está faltando a esposa preparada. E minha pergunta é você? No terceiro dia, ela prepara então, depois do terceiro dia, esse banquete. Amã vai junto. E naquele momento ela encontra o favor do rei, e a sorte dela e de todo o povo judeu muda naquele dia, porque assim é o inimigo. Ele vai ser desmascarado e ele vai tropeçar em seus próprios caminhos. Esse é o decreto sobre os inimigos da igreja. Eles vão tropeçar nos seus próprios caminhos, vão se afundar em suas próprias covas e serão enforcados em suas próprias forcas. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como é o seu dia, a sua vida, a sua rotina, mas você pode achar que Deus não está olhando a sua dor, que Ele não está olhando o seu pranto, que Ele não está vendo a sua aflição, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua governando sobre tudo e todas as coisas. Ele continua debaixo dele, ao controle de todas as coisas. Deixe o Senhor guiar a sua vida. Deixe o Senhor governar a sua vida. Mas pastora, não era nesse lugar que eu gostaria de estar. Esse é um lugar de preparo, querido. Deixa passar pelo processo. Deixa passar pelo preparo. Porque toda tribulação tem dia para começar e dia para acabar. A tribulação não é eterna. O que é eterno é a glória que há de vir sobre nós. Porque a aflição é momentânea. O dia mau é momentâneo. As dores são momentâneas, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque toda dor, toda tribulação, todo dia mau tem dia, hora para acabar, mas a vida do Senhor, a sua graça, a sua bondade, a sua vitória serão eternas sobre a sua igreja e o seu povo, amém, igreja? Deus está olhando a sua aflição, Deus está contando o seu choro. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que pranteiam diante do Senhor, Deus colhe as nossas lágrimas. As nossas lágrimas são contadas diante do Senhor. Nem o seu choro para Deus é em vão. Deus está cuidando da sua vida e Ele vai te sustentar durante todo o caminho. Confie no Senhor. Então, Esther confiou no Senhor. Esther convoca o seu povo em unidade, como um só povo. Assim como a igreja deve ser um só corpo, eles jejuam, oram, para que a vitória seja dada a Esther. E a palavra vai dizer então que o Senhor concede essa graça a Esther. Então ela marca um primeiro banquete,
Eles comem, vão embora. Ela chama eles para voltarem no dia seguinte. E no dia seguinte, ela então vai dizer ao rei o que ela deseja. Porque ele vai dizer novamente: o que você deseja? Que até metade do meu reino eu te dou. E ela vai dizer assim: eu desejo que o Senhor me dê a oportunidade de viver, eu e o meu povo. Ele fica sem entender o que ela está dizendo. E ele vai dizer: se ao menos o decreto que o Senhor, que você escreveu, que o Senhor escreveu, nos colocasse como escravos, como cativos, eu não estaria aqui para aborrecer o meu rei. Mas o Senhor nem nos deu essa oportunidade. Então eu vou te pedir para que nem eu e nem o meu povo morra. E ele vai dizer então: quem escreveu esse decreto? Ela vai olhar nos olhos de Amã e vai dizer: esse aqui, esse que é o inimigo, esse que é o homem mau, esse que é o traidor. Ele que escreveu o decreto para que eu morra e todo o meu povo morra. Naquele momento, ninguém sabia, nem o rei, nem Amã, que ela era judia. E a palavra vai dizer então que o rei sai bravo de dentro, né, da sala onde eles estavam, do lugar que eles estavam, do quarto da rainha. Ele sai para o jardim e nesse momento Amã, né, vai tentar se justificar, se desculpar, pleitear, porque ele sabia que o rei ia matá-lo por aquela traição, por aquilo que ele fez. E naquele momento a palavra vai dizer que então ele vai tropeçar no banco, vamos chamar assim, né, no banco onde a rainha estava. E quando ele tropeça, ele cai em cima da rainha. E quando ele cai em cima da rainha, o rei entra dentro do quarto e fala: será que esse homem, além de mandar matar a minha esposa, vai violentá-la na minha frente? E naquele momento vem os guardas, tomam Amã pela mão e levam para ele ser morto na forca que ele preparou para matar Mordecai e o povo de Deus. Porque essa é a justiça do Senhor, amém? O Senhor está guardando o seu povo, guardando a sua igreja, amém? Na noite que Amã preparava a forca para matar Mordecai, para enforcar Mordecai, que era o seu inimigo, nessa mesma forca, ele foi morto naquela noite, enforcado. O rei mandou que ele fosse então morto, ele e os seus 10 filhos. Então o rei vai ordenar a execução de Amã, e ele vai então chamar Esther e o seu tio, né, o seu pai espiritual, o seu pai adotivo Mardoqueu. E ela vai pedir: eu peço que você revogue o decreto, para que nem eu nem meu povo morra. E aí ele vai virar para a rainha e vai dizer: o que você deseja que eu faça? Porque um decreto escrito pelo rei, selado com o selo real, não pode ser revogado. Então ela pede para que ele faça um novo decreto. Então ele vai tirar o anel, vai dar para Mordecai e vai falar então para que ele faça um novo decreto. Um novo decreto aonde ele estava dando a oportunidade do povo, dos judeus, se defenderem. Porque como um decreto do rei não pode ser revogado, ele não poderia dizer que no dia 13 de Adar não haveria mais a matança sobre os judeus. Porque um decreto selado pelo rei com o anel real não pode ser quebrado. O que pode ser feito é escrito um novo decreto. Então um novo decreto é escrito. Eles escrevem um novo decreto dizendo que no dia 13 de Adar, quando aqueles homens se levantarem contra os judeus, as suas casas, as suas filhas, as suas famílias, eles agora então poderiam se defender e ficar com os despojos, e ficar com toda a riqueza daqueles que intentarem contra as suas vidas. E assim foi feito, foi selado um novo decreto, espalhado nas 127 províncias. A palavra vai dizer então que eles selam com o anel do rei, mandam os cavalos reais, né? Os mensageiros irem nos cavalos reais, que eram cavalos mais rápidos, e vai rápido até as 127 províncias, que esse novo decreto dizia que quando chegasse o dia 13 de Adar, os judeus agora não precisavam mais aceitar a morte, eles poderiam se defender. Vocês estão compreendendo? Diga amém.
Então, isso está lá a gente está em Esther 8, tá? Isso está lá em Esther 8, versículo 7 e 8. Vai chegar no versículo 10 e 11 e vai dizer assim: Mardoqueu escrevera em nome do rei Assuero, selou as cartas com o anel real do rei e as enviou por meio de mensageiros montados a cavalos velozes, que eram das estribarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus que cada cidade o direito de reunir-se, de proteger-se, de destruir e matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, às suas mulheres e aos seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos, amém? Então o novo decreto foi feito. Então a palavra vai dizer que debaixo desse novo decreto, quando chega o dia 13 de Adar, dentro das 127 províncias, se levantam homens para ir contra a vida dos judeus. E a palavra vai dizer que eles tiveram vitória em todas as províncias. Os judeus prevaleceram e mataram todos aqueles que foram contra as suas casas, as suas famílias e os seus filhos. E os mataram e os aniquilaram. Mais de 75 mil homens foram mortos naquele dia. E essa é a vitória celebrada por eles até o dia de hoje. Como nós lemos no início em Esther 9. Até hoje foi decretado nesse dia que era um dia de morte, um dia de luto, um dia de dor, aonde foi feito um decreto para que os judeus fossem aniquilados da face dessas 127 nações. Agora então eles puderam prevalecer, eles, a sua casa e as suas famílias. E a palavra ainda vai dizer que eles não tocaram nos despojos, porque a única coisa que eles desejavam era preservar a sua vida. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Essa é a mensagem de posicionamento e confiança que o livro de Esther nos inspira. A ser uma igreja posicionada, a ser uma igreja que confia no Senhor, a ser uma igreja em unidade com o corpo, em unidade com o seu Deus. Uma igreja que busca de Deus graça e favor. Uma igreja que busca viver debaixo dos decretos do seu rei, decretos de vida, decretos de paz, decretos de prosperidade, porque são esses decretos que o Senhor tem para nós, amém? São esses decretos de vida que o Senhor tem para a nossa vida. Mesmo que outros tentem lançar decretos de morte sobre nós, eles não conseguirão, porque o decreto do rei foi selado, amém? O decreto do nosso Deus foi selado, e não há decreto maior do que o decreto de Cristo sobre a nossa vida, amém? Porque Cristo estabeleceu um decreto acima de todos os decretos. O favor de Cristo estava sobre a sua igreja, a graça de Deus nos alcançou, amém? Quando o Senhor nos olha, Ele vê graça. Quando o Senhor nos olha, nós alcançamos graça diante do Senhor. O seu favor, a sua mão está sobre nós. E mesmo sobre todos os decretos de morte, sobre toda a perseguição sobre a igreja prevalecerá de pé até o fim, porque o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amã, a sua descendência, que é o anticristo, não pode prevalecer contra o Senhor. Os 10 filhos de Amã, que representam os 10 reinos que vão se levantar para governar sobre toda a terra, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é vitoriosa em Cristo Jesus, amém? Porque o Senhor Jesus nos garantiu um novo decreto, um decreto de vida. Há um decreto de vida eterna sobre a minha vida e sobre a sua vida, selada com o sangue do Cordeiro. O selo real não é feito com anel de homens, não é feito, né, com aquele negócio que é o nome da vela, quando derrete, com a cera de uma vela. Não é feito com uma cola.
O nosso decreto é selado pelo sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, o sangue de um pacto eterno, um sangue que reverbera da eternidade, mais precioso que todo ouro, toda prata e pedra preciosa. É esse sangue que sela o nosso decreto real, o nosso decreto de vida eterna, o nosso decreto que nos tirou da morte para a vida, do inferno para o seu reino, um decreto que nos tirou da morte, da miséria, da falência, para uma vida rica de prosperidade, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Se você consegue compreender, diga amém. O favor do Rei está sobre nós e ninguém pode remover esse favor sobre a vida da igreja, porque nós fomos chamados para reinar com Ele, fomos chamados para governar com Cristo. O que depende, pastora? Depende do seu posicionamento, depende de onde você vai ser encontrado, se você vai ser encontrado aprovado diante do Rei, porque tudo que você precisava, o Senhor já te deu. Um novo decreto, uma nova vida, o Espírito Santo dentro de você, te guiando, te aperfeiçoando, te adornando. Então o que você está esperando, igreja, para ser a rainha, para ser a esposa do seu esposo? Já está tudo preparado. Esse foi o dia que mudaram a sorte dos judeus. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi o dia que o Senhor mudou a nossa sorte. Foi o dia que foi lançado sobre a nossa vida, porque Cristo é o nosso Purim, Cristo é a nossa festividade, Cristo é a nossa sorte, Cristo é a nossa esperança. Entenda, nós não celebramos Purim como os judeus. Eu não estou falando para você celebrar Purim como eles. Eu estou dizendo que Cristo é o nosso Purim. A nossa sorte foi lançada na cruz do Calvário e saímos dela vitoriosos em Cristo Jesus, porque no primeiro dia era a morte, mas no terceiro dia o decreto era de vida, porque Ele ressuscitou, e nós como igreja ressuscitamos com Ele no terceiro dia. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Esse é um tempo profético, igreja, para emitirmos decretos, para revogar todo decreto de morte, todo decreto de miséria, todo decreto de feitiçaria, toda obra do mal sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso território, porque o Senhor escreveu um novo decreto e esse decreto prevalece sobre todos os decretos. Não há como escrever um novo decreto, porque não há nada mais precioso do que o selo real do sangue do Cordeiro. Vocês conseguem compreender isso? Diga amém. O que serve Esther, Purim para nós? Como um memorial da fidelidade eterna de Deus para conosco, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Fique de pé. Fique de pé, porque é noite de declararmos, de agradecermos, declararmos falência a todo decreto de morte, a todo decreto de miséria, a todo decreto de falência sobre a nossa vida, todo decreto de dor, de tristeza, de enfermidade, porque a nossa realidade é outra, porque há um decreto sobre nós de vida. Porque o poder de mudar decretos está em Cristo Jesus, amém? E o selo real que torna esses decretos inquebráveis e imutáveis é o sangue de Cristo derramado da cruz, amém? Então, se o Senhor falou, se Ele decretou, vai acontecer. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos libertar de todo o decreto de morte e nos inserir em um decreto de vida, de paz, de abundância, de vida abundante, de riquezas, de tesouros, porque Cristo é o nosso tesouro. Ele é o nosso bem mais precioso. Jesus é o nosso Purim, amém? Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa vida. Ele anulou todo o decreto de morte. Enquanto andávamos afundados em nossos delitos e nossas ofensas, Ele nos amou. A sua graça chegou até nós.
porque Vaste rejeitou a presença do rei. Então foi chamada à sua presença uma nova rainha, uma nova esposa, que é a sua igreja. Ele mudou todo o decreto de condenação, todo o decreto de pecado e maldição, e estabeleceu no seu sangue um novo decreto de vida, de liberdade, uma nova posição no seu reino. Que possamos ser gratos por tudo aquilo que Cristo fez por nós, e atentarmos à nossa responsabilidade enquanto igreja, porque Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa vida, mas nós não podemos ficar acomodados em nossos palácios. Nós somos chamados para viver por Ele, para viver no seu propósito. Nós temos que permitir que o propósito de Deus nos absorva, que o propósito de Deus nos tome, que Ele absorva a nossa vida, que Ele absorva o nosso ser, até que não haja nada de maior valor do que viver por Ele, do que viver pelo Rei, do que viver na sua presença, do que viver pelo seu propósito. Que não há nada de mais valor do que ser chamado à presença do Rei e ser aprovado diante dEle. Que não há nada de mais valor do que sermos, através da nossa vida, a expressão da sua beleza, a expressão da sua formosura. Vocês estão